para conduzir essa conversa. Com a palavra a moderadora, Cris. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores por estar aqui moderando esse painel, que para mim é um painel muito caro, vem daqui do coração. Eu comecei a minha vida profissional no Telebrasil, quando era uma organização ainda do Grupo Telebrás. E, a partir daí, a minha vida foi tomando alguns rumos, e um dos rumos foi inclusão digital. Eu fui diretora de comunicação do Comitê para a Democratização da Informática, há muitos anos atrás. Então, ESG e temas como inclusão, qualquer uma delas, inclusive educacional, porque eu sou filha de dona de escola, sou filha de professores e irmã de uma diretora de escola pública municipal no Rio de Janeiro, que durante a pandemia teve que enfrentar todos os problemas possíveis para conectar os alunos e fazer com que eles continuassem estudando. Então, vocês vejam que o Samuel não me escolheu à toa, né, para me dizer, para estar nesse painel. E eu queria passar rapidamente a palavra para vocês, porque a ideia é que não sou eu que tenho que falar aqui, são vocês, eu só vou levantar as bolas. Então, eu queria fazer uma pergunta comum para todos, porque a gente sabe que a gente vive num país onde, segundo os dados do Comitê Gestor da Internet, a gente tem 63 milhões de usuários de internet que só navegam pelo celular. E isso, para mim, já é um grande problema de inclusão, né? Ao mesmo tempo que o celular trouxe uma inclusão muito grande, porque se a gente fosse esperar o computador, mesmo com programas como o computador popular lá atrás, a gente não teria essa inclusão toda digital, ainda assim é um device limitado, que a gente viu claramente que, na época da pandemia, nas escolas, foi um problema para os alunos, né? A conectividade, que a gente ouviu muito falar aqui hoje, né, e a conectividade nas escolas também é outro problema, mas eu estava num painel ali do lado, onde eu ouvi o Jailson, que é da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, falando muito claramente sobre os grandes problemas de inclusão em comunidades de baixa renda, em populações desfavorecidas, sobretudo em populações negras. A gente tem uma grande questão de educação tecnológica, que a gente também precisa resolver. Temos várias iniciativas no Brasil e fora, tentando incluir públicos como o público 60+, como o público LGBT, na transformação digital, para trazer esse público para que ele use a tecnologia como um fator de inclusão no trabalho. Então, a minha primeira pergunta para vocês eu queria que vocês se apresentassem como vocês veem o tema, que é um tema amplo, né? Inclusão, educação e sustentabilidade. Então, eu queria que cada um olhasse do ponto de vista próprio, do ponto de vista da empresa que está aqui representando, como a gente pode endereçar esses temas. Queria começar por você, Lia. Obrigada. Bom, prazer estar aqui também. Esse também é um tema que me é muito caro. Eu sou Lia, diretora-presidente da Fundação Telefônica Vivo. Eu acho que falar de educação, inclusão e também sustentabilidade é algo que é absolutamente complementar. Hoje não dá para falar em inclusão social sem falar em inclusão digital. E esse é um tema que a Vivo tem olhado como grande plataforma, né, na digitalização do país, e que a Fundação também tem se aprofundado, porque o principal tema de atuação da Fundação Telefônica Vivo é justamente a educação pública. Então, essas questões elas se conectam. A Vivo tem um compromisso, né, de ESG, tanto na questão ambiental, de governança e social, e dentro da área social, além da questão da diversidade, a educação é um tema que tem uma absoluta relevância. A Fundação é, hoje, uma das maiores fundações do país, que vem investindo na área de educação pública já há quase 25 anos. E, para nós, essa questão de olhar para como é que, dentro das escolas, desde a etapa do ensino fundamental
até a hora que o jovem sai da escola preparado com, por exemplo, uma formação técnica para uma economia que vai ser cada vez mais digital, a gente vem olhando para esse ciclo completo aqui, desde a preparação do professor, como é que a gente pode apoiar secretarias de educação no desenvolvimento tanto de currículos, mas também de formação de gestores escolares, né? E toda essa cadeia que precisa acontecer para que, de fato, a escola, que tem 1/4 da nossa população, esteja preparada para formar esses futuros adultos que vão estar não só inseridos no mercado de trabalho, mas que vão ter que exercer sua cidadania num mundo cada vez mais digital. Então, a gente veio olhando para isso assim de forma bem integrada mesmo. Bacana, porque eu também soube um dado ali, que a gente tem milhões de jovens que estão fora da escola e fora do mercado formal, né? E isso é uma coisa que vocês endereçam bem. Queria passar agora para a Maria Tereza. Obrigada. Obrigada, estão me ouvindo? Obrigada pelo convite, prazer participar, cumprimentar aqui os colegas, painel, agradecer a presença. Bom, eu também sou filha e sobrinha de professores, então conheço bem, vivi bem durante toda a minha infância e adolescência, e sou mãe de 2 professores, com muito orgulho, e sei qual é a batalha deles no dia a dia. Um, inclusive, professor do Fundão. Eu acredito que hoje, assim, a minha vida, trabalho na Embratel, que é a unidade B2B do Grupo Claro, e minha carreira tem sido exatamente trabalhar para conectar pessoas, empresas e promover um ambiente mais igualitário. Acho que o Brasil hoje vive um dilema, 2 grandes desafios. O primeiro desafio é incluir o Brasil e torná-lo relevante numa sociedade que sofre enorme transformação, sociedade que nós vivemos, com novas tecnologias, inteligência artificial, conhecimento, informação, dado, análise. E para isso, nós temos que preparar as crianças, os jovens e os profissionais para esse cenário. Por outro lado, nós ainda estamos vivendo no século XX, com baixa produtividade, com índices de competitividade comparados com outros países muito abaixo do desejável, com alto nível de evasão escolar, repetência, desempenho escolar nos testes internacionais também deixa muito a desejar. Então, assim, para mim, a solução para esses 2 desafios e esse dilema, de fato, passa pela educação. Eu não vejo que haja uma solução diferente para que o Brasil traga esse Brasil do século passado para se juntar ao Brasil de hoje, para construir uma nação mais igualitária, né? Acho que esse é o meu propósito. A gente fala sempre, a Brascom tem um lema, e o pessoal da área de TI, que diz um Brasil mais digital, menos desigual. E, por falar no menos desigual, eu queria passar para Marísia De Luca, que não é minha parente, mas todo mundo pergunta, então vamos lá, Marísia, acho que você tem bastante para agregar. Boa tarde a todos e todas. E, em primeiro lugar, eu peço desculpa pela minha voz. Ela sumiu ontem, mas sobrou, espero que para conversar com vocês. Obrigada pelo convite e muito bom estar aqui com os colegas de painel. Então, sou Marísia De Luca, eu tenho várias e várias décadas nessa indústria. Eu trabalhei em operadoras, trabalhei em prestadores de serviço, e nos últimos 5 anos eu decidi sair do mundo corporativo e sou consultora em TIC, mas me dedicar a organizações dirigidas à missão social, certo? E, então, eu sou líder de conectividade no Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou conselheira do Instituto Articule, que trabalha para a articulação entre os poderes públicos e a sociedade civil para a criação de políticas públicas, e conselheira da MCIO Brasil, que é uma associação de mulheres que são ou foram CIOs. Então, nós somos 270, com o objetivo de trazer mais mulheres para a tecnologia.
Então, nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado nesses temas, eu me vi nos temas de conectividade para a educação, aqui com colegas que estão aqui, fazendo consultoria nisso. Eu também acredito que a educação é o começo de tudo, e também sei que inclusão digital é base para a inclusão social, e inclusão digital é essencial para o exercício da cidadania. Não existe cidadania sem inclusão digital. Só para citar alguma agenda e algumas ações, que eu espero que a gente tenha um pouquinho de tempo para falar depois. Então, eu tenho trabalhado no Grupo Mulheres do Brasil sobre equidade e inclusão na agenda digital para diversos públicos. E aqui, quando a gente fala de diversos públicos, lá a gente fala de todos os públicos. Claro que a gente trabalha com protagonismo feminino e ações de grupo, mas a gente fala dos grupos 60+, que é para trazer empregabilidade, longevidade, empreendedorismo. A gente tem um grupo de meninas do Brasil, que são meninas de 14 a 21 anos, os grupos de comitê de igualdade racial, a parte de inserção de refugiados, o comitê, dentro das 20 causas do grupo, eu não sei, para quem não conhece o Grupo Mulheres do Brasil tem 118 mil mulheres. É o maior grupo político superpartidário que existe. São mulheres que estão no mundo inteiro trabalhando em 20 causas, e algumas das causas são essas que eu estou falando para vocês. Vocês vão ver que todas elas, de alguma forma, são de inclusão. No Comitê de Educação, a gente trabalha não só conectividade, mas também tem um projeto interessante esse ano de colocar mulheres nos conselhos municipais de educação, que é para que a gente possa ajudar e influenciar. Inclusão de pessoa com deficiência, essa é uma outra frente. E o 80 em 8, esse nome meio estranho, é para ter mais mulheres em conselhos de administração, que a gente fala que a gente quer fazer em 8 anos, o que naturalmente levaria 80, que é ter uma equidade em conselhos de administração. Então, essa é a pauta e a agenda. Obrigada, Cristina. Perfeito. Que não é minha parente, mas eu fico feliz, tá? Cada vez que eu tenho uma filha jornalista, eu falo, não é essa de Luca. Tá? Tá ótimo. Thales. Prazer. Eu sou o Thales, sou um alagoano retirante aqui em São Paulo, e hoje estou como gerente de articulação do CIEB. O CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, uma organização que surgiu em 2016 com a premissa de que a tecnologia poderia ser uma ferramenta, um instrumento para melhorar a qualidade e a igualdade na educação pública brasileira. Desde então, o CIEB vem desenvolvendo uma série de ações junto ao seu público-alvo, que são os gestores públicos educacionais, para que esses gestores consigam ter um diagnóstico preciso de qual é o estado da arte, da adoção de tecnologia nas suas escolas. A partir desse diagnóstico, conseguir elaborar um plano de inovação em tecnologia e executar esse plano de modo a conseguir levar essa tecnologia adequada, significativa, para a sala de aula. O CIEB, como eu falei, existe desde 2016 com esse tema. Obviamente, como todos nós sabemos, a pandemia trouxe essa discussão da tecnologia para a educação de uma maneira muito presente na vida de todos nós, seja nós como estudantes, como professores ou como pais e mães de estudantes. E nós entendemos que o desafio, ele é um desafio que exige um trabalho em conjunto. Não é uma organização, não é um governo, não é uma empresa que vai dar conta desse desafio. É um desafio geracional, é um desafio federativo aqui no Brasil, se a gente for pensar nas responsabilidades de governo federal, estaduais e municipais, mas é um desafio que exige da sociedade civil,
e das empresas um pensamento único para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que temos nesse momento para superar esse grande fosso. E só para dar concretude a isso, para a gente entender um pouco do que é que estamos falando, o censo escolar, o último censo escolar, que é o dado mais significativo que a gente tem da educação pública brasileira, cerca de 2/3, um pouco mais de 2/3 das escolas indicam que tem conectividade nas suas escolas. Isso é um dado que, no primeiro momento, gera um alívio, né? Estamos muito próximos de chegar aos 100%. Mas esse é um dado que precisa ser matizado. Existe uma outra pesquisa que o CIEB fez junto com o MEC, é o Diagnóstico Guia do TEC, que rodou com mais de 100 mil escolas públicas brasileiras, e foi feita uma pergunta. A pergunta foi: se uma turma da sua escola acessar ao mesmo tempo, todos os alunos dessa turma acessarem ao mesmo tempo a internet, o que acontece? Para 2/3 dessas escolas, a internet ou cai ou fica instável. Então, o desafio de levar conectividade é um desafio que é muito maior do que apenas garantir a conexão, que já é um desafio muito grande. Eu tenho certeza que a gente vai abordar alguns desses desafios, mas a gente precisa pensar a digitalização, a conectividade, como um desafio global, de levar a infraestrutura, de garantir as competências digitais de professores e gestores e de garantir que esse sinal, que essa internet, que esses dispositivos cheguem de fato à sala de aula. Por isso que eu falei que é um desafio que não é uma organização só que vai dar conta, mas o CIEB faz parte e tenta atuar em coalizão com outras organizações para levar essa agenda adiante. Então, um pouco do que o CIEB faz é buscar superar esse desafio, junto com outros parceiros. Perfeito. Bom, finalmente você. Vamos lá, Júnior. Obrigado, Cristina. Queria cumprimentar a Cristina, os colegas aqui do painel e todos que estão nos ouvindo, e agradecer à Telebrasil pelo convite. Eu me chamo Juliano Gribler, eu sou o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Cogna Educação. A Cogna é um dos maiores grupos educacionais do país e tem uma história de mais de 50 anos atuando na educação, alguns casos até mais de 100, né? Se a gente pegar a editora Saraiva, nós temos mais de 100 anos atuando no setor, e a gente se propõe a atuar dos 8 a 80, né? Então, a gente atua no ensino básico, no ensino superior e na pós-graduação. A discussão da digitalização e inovação é fundamental para a gente conseguir cumprir com esse objetivo, né, de educar tantas pessoas e impulsionar elas a serem cada vez mais uma melhor versão de si, né? A gente tem desafios enormes no país e tem uma diferença muito grande quando a gente fala de ensino básico e ensino superior, né? No ensino básico, a gente tem 20% dos alunos na rede privada, no ensino superior, a gente tem 77% dos alunos na rede privada. Então, dos quase 9 milhões de alunos, 7 milhões estão na rede particular de ensino. E quando a gente pega as características desses alunos, segue muito o que a gente vê no Brasil, né? 90% deles, classe C, D e E, 1,5% da classe A. Muitos trabalham de dia, estudam à noite. Então, tem essa característica do ensino particular de conseguir levar a inclusão para esses alunos que não teriam uma opção de ensino superior se não fosse através das particulares. E não só essa característica de tornar mais inclusivo o acesso ao ensino superior, seja via os programas de acesso à educação, como FIES, ProUni ou outros que existem, mas também interiorizando a educação. Quando a gente pega os dados onde o ensino superior está localizado hoje em dia, a gente tem mais ou menos 760 municípios que têm ensino superior privado, presencial, 2.800 municípios que têm o ensino superior à distância. E ainda existe um desconhecimento muito grande sobre o que é o ensino à distância, né? O pessoal fala, não, EAD é 100% digital e o presencial é 100% presencial, né? E quando a gente começa a analisar a regulação, que é um modelo regulatório já defasado, a gente vê que o presencial pode ter até 40% digital. E o EAD, às vezes, tem 55% presencial. Então, a gente tem que encaixar isso no sistema regulatório, mas que não condiz mais com essa realidade, né? E a gente tem que entender o que é essa educação mediada por novas tecnologias. O Thales trouxe alguns dados interessantes e comentou sobre o acesso à internet da população que utiliza o ensino básico e os desafios que isso traz. E outra característica interessante é que o aluno da escola pública ele tende a ir para o ensino privado superior, né? Então, quando a gente olha para as instituições privadas
ensino superior. Muitas vezes esse aluno passou pela escola pública, está adentrando no ensino superior e, às vezes, tem desafios até educacionais, né? Você tem que fazer 1 ou 2 semestres de reforço em conteúdos básicos para ele conseguir cursar o ensino. Então, quando a gente vê o ministro falando tanto da educação, né, Camilo Santana, tem dado muito enfoque para o ensino básico, acho que todo mundo se beneficia, né? A gente tem um desafio enorme na educação básica para conseguir, de fato, ajudar essa geração que foi prejudicada com relação à pandemia. A Cristina citou a situação de que os alunos não tinham acesso à internet, né? A gente tinha municípios que nos procuravam para pedir apoio com material didático, e eles falavam que precisa impresso. Digital não adianta, porque os alunos não têm acesso ao digital. Então, a gente vê os desafios que ainda existem. A digitalização é uma solução para um país como o Brasil, né, que a gente é tão grande, é tão capilarizado e tem municípios que não têm ainda acesso à educação, então a digitalização pode ser uma ferramenta. A pandemia acho que quebrou um pouco os preconceitos e mostrou também as limitações, porque tem a limitação com relação à digitalização, mas é um caminho para a inclusão, sem dúvida, né? E também para a questão de sustentabilidade. Então, a gente tem vários projetos sociais, a gente tem 2 braços sociais na Cogna, que é a Fundação Pitágoras e outro Instituto Somos, e na Fundação Pitágoras tem projetos voltados, por exemplo, para detentos de liberdade, né? Que a gente consegue levar a educação, fazer com que ele tenha uma capacitação, uma formação com o EAD. E ele sai de lá, ao invés de como um ofício que talvez ele entendesse que trouxesse pouco retorno, ele consegue ter uma formação e sair de lá formado. Algumas parcerias que a gente tem com o CNJ, DPEM e outros órgãos governamentais. Mas, enfim, não vou me estender mais. Obrigado. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Eu vou passar para a Maria Tereza. Maria Tereza, olha só. Eu, quando cheguei aqui de manhã e eu ouvi o ministro falar sobre um Programa Nacional de Inclusão Digital, eu acho que eu voltei no tempo uns 20 anos. Eu falei, gente, espera aí, de novo, né? Vamos falar disso outra vez. E pelo diagnóstico que vocês estão fazendo aqui, eu me lembro de ter coberto muito, né, a questão de que não temos conectividade nas escolas. Quando temos, está trancado na sala da diretoria, não chega nos alunos, né? Temos um monte de problemas. Como é que o pessoal das empresas de telecomunicações resolvem? Porque durante muitos anos se falou, inclusive, que essa poderia ser uma alternativa, né, para as nossas obrigações regulatórias, né? Obrigada, Cristina. Sim, eu acho que até para contextualizar, e aqui se falou muito em pandemia, né, e o impacto que a pandemia teve na educação brasileira e os reflexos que terá nos próximos, talvez na próxima década, né? Eu queria contar um pouquinho da nossa experiência durante a pandemia. Quando começou, nós estreitamos muito o relacionamento do nosso time com secretarias estaduais e municipais, tentando identificar como podíamos apoiar usando tecnologia, uma vez que não adiantava a internet nas escolas, naquele momento. A primeira tentativa foi oferecer, as secretarias passaram a oferecer internet patrocinada para os alunos. E o nível de adesão foi baixíssimo, não funcionou. Então, nós voltamos a conversar com as secretarias e sugerimos que eles pudessem contratar banda larga móvel para os alunos, seria uma alternativa. E aí começou a rodar, de fato, o uso começou a acontecer, mas nós nos aprofundamos para entender qual era o perfil do tráfego dessas linhas. Identificamos que, na maior parte do tempo, elas não estavam sendo usadas para a educação, mas para outros conteúdos. Que não quer dizer que não possam ser utilizados, mas, naquele momento, a emergência era educação. Então, nós voltamos à secretaria, trabalhamos com o nosso hub de inovação aberta, que é o BION, buscamos parceiros e desenvolvemos uma solução simples, segura, em nuvem, de Claro Monitor, que era uma ferramenta para que as secretarias pudessem gerenciar melhor o uso dessa banda larga. Funcionou muito bem, é uma ferramenta eficiente, funcionou muito bem, e nós continuamos estudando e acompanhando e vendo ao vivo o que estava acontecendo nas escolas. E descobrimos uma coisa interessante, que aquela conectividade que estava em poder dos alunos e professores, ela estava sendo usada, que os professores estavam se comunicando usando o WhatsApp, em sua grande maioria, e redes sociais, que era absolutamente, assim, em desacordo com aquilo que se precisava naquele momento. Então, voltamos para dentro de casa, de novo, com o BION, com inovação, com parcerias, e desenvolvemos uma plataforma de educação, que se chama Embratel Sala de Aula. Hoje, inclusive, ela consta das lojas
Apple e Google, se vocês quiserem consultar, é uma licença. É uma plataforma que permite, primeiro, o uso muito eficiente dos dados, no sentido de consumo dos dados dos pacotes dos alunos, e que permite aulas síncronas, assíncronas, colaboração entre alunos, colaboração entre professores e alunos, e, mais do que isso, uma ferramenta para avaliar o desempenho de cada aluno, o aproveitamento, de tal forma que os professores possam direcionar melhor as suas ações pedagógicas, certo? Pô, bacana, funcionou muito bem, vários estados utilizando, várias cidades. Mas eu falo, mas vamos mais além? Como é que a gente engaja melhor esses alunos? Vamos buscar mais solução. Então, nós agregamos gamificação na plataforma e metaverso. E o resultado é muito positivo. Os alunos do ensino básico, né, inclusive, responderam muito bem. Engaja, retém, e foi muito bom. Então, essa é a nossa atuação. O nosso papel é habilitar, é conectar, é habilitar essa transformação e estar sempre buscando novidades para trazer para que a educação possa ir, de fato, para um próximo nível. O resultado disso, né, acho que as pessoas têm pouca dimensão, foi que nós atendemos cerca de 1.700.000 alunos de ensino público no país. Para vocês terem a dimensão disso, equivale a 10%. A Claro, estou falando da Claro e Embratel com esses conjuntos de soluções. Isso equivale a 10%, quase 10% de todos os alunos de famílias registradas no CAD único. Então, assim, acho que a resposta é mobilidade, é possível combinar. E a nossa visão hoje é que nunca mais vamos voltar ao modelo anterior, né? Vamos cada vez mais praticar o modelo híbrido e continuamos trabalhando para conectar as escolas. E eu acho que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre conexão, mas acho que nós temos desafios interessantes que não são só de conectividade. Tá? Perfeito. Por falar nesses desafios, aí eu queria ouvir a Lia e o Thales, que falaram bastante dos desafios, para fazer um diagnóstico em cima daquilo que a Maria Tereza falou. Começando por você, Lia. Bom, acho que tem várias camadas aqui que a gente pode olhar. Acho que a questão da conectividade, hoje a gente tem, né, recursos disponíveis no Brasil que somam uma ordem de 7 bilhões, se a gente somar tudo, e que se bem articulados do ponto de vista de uma governança mesmo, à altura do problema que a gente tem, talvez pudessem trazer soluções numa escala que, de fato, seja significativa, dado que, em 2023, talvez a gente já tivesse ter resolvido a questão da conectividade nas escolas para fins pedagógicos. Então, assim, a nossa visão é que isso passa, claro, por uma questão de política pública e, claro, numa integração coordenada com os outros setores, né? Mas hoje, principalmente depois da pandemia, olhar estritamente só para a infraestrutura das escolas já não basta. E esse é um tema que o CIEB se aprofunda muito, nem vou entrar aqui na seara do Thales, mas a gente precisa olhar também para qual é a capacidade que os nossos professores, que os nossos gestores escolares e que os nossos alunos têm de uso dessa tecnologia também, né? Não numa finalidade emergencial, que é que a gente teve na pandemia, mas para o dia a dia, dado que hoje a escola já deveria replicar a nossa vida em sociedade, que é absolutamente digital. Isso passa por um desenvolvimento profundo de habilidades digitais nos nossos professores, que devia começar na educação já na formação inicial, e hoje a gente sabe que isso não acontece. Quando a gente olha os currículos hoje de formação das pedagogias, das licenciaturas, não existe ainda intencionalidade no fortalecimento das habilidades digitais. Então, a gente tem pesquisa sobre isso. Quando a gente olha para os professores em exercício, né, que somam quase 2 milhões, essas habilidades também não estão desenvolvidas. Então, é muito difícil que, num cenário de pandemia, mesmo que a gente equipe o professor, que eles saibam o que fazer com isso, né? Então, acho que a gente tem um desafio aqui que precisa ser superado. E, por fim, tem uma outra dimensão, que é prover recursos educacionais digitais, né, que possam ser utilizados em contextos distintos também, para que isso possa impactar a aprendizagem do aluno, que, no final das contas, é aquilo que importa quando a gente fala de educação básica, né? Então, o que a gente tem feito na Fundação?
claro, esse olhar integrado, né, que ajuda com que a gente possa ocupar, né, junto com outros atores, espaços onde a gente possa trazer essa agenda, esse olhar, e como, por exemplo, junto com o CIEB, em coalizões, junto com Todos pela Educação, entre outros, mas também na nossa atuação direta. Então, a gente tem hoje parceria com mais de 11 secretarias estaduais de educação, com diversas secretarias municipais de educação, tanto em formação à distância, né, via Escolas Conectadas, que é uma plataforma que hoje chega a mais de 200 mil professores por ano, com formações à distância, de como é que integra a tecnologia no dia a dia, e também com ações mais articuladas, por exemplo, com o novo ensino médio, que permite, por exemplo, um itinerário técnico na área de tecnologia. A gente optou pela área de ciência de dados, enfim, depois a gente pode aprofundar sobre isso, mas para trazer, de fato, a tecnologia para a realidade desses alunos, né? Então, a maneira como a gente vem tratando é tanto numa dimensão, né, mais de advocacy, de trazer pesquisas e estudos, e de trabalhar junto com a política pública, né? A gente só acredita que a solução em escala mesmo vai vir quando o terceiro setor, né, quando as organizações sociais trabalharem a serviço e junto com o poder público para que, de fato, isso tenha a escala que o Brasil precisa. Perfeito, Thales. Poder público. Como é que a gente trabalha em conjunto? Eu acho que mais complementar a fala de vocês e resgatar um histórico, né? As primeiras políticas públicas que foram pensadas com o intuito de levar computadores e tecnologia para a educação pública brasileira remontam ao início dos anos 80. Então, a gente está falando de políticas públicas que já estão nos seus 40. Estamos em São Paulo e há pouco mais de 30 anos houve um projeto capitaneado pelo então secretário Paulo Freire, projeto Gênesis da Informática, que tinha como perspectiva distribuir computadores, fazer formação de professores e pensar como a linguagem computacional poderia ajudar na educação. Isso tem mais de 30 anos. Proinfo, que foi uma das políticas da virada do século que propunha também distribuir equipamentos, já está na casa dos 20 anos. A PIEC, que é a atual política, a Política Inovação e Educação Conectada, surgiu como um decreto em 2017, virou lei em 2021, então temos uma política com seus 5, 6 anos. Eu acho que, parafraseando o Rui Barbosa, o problema não é lei, né? O Brasil é um país com muitas leis e com perspectivas legais interessantes, né? Se a gente for pensar a PIEC, a lei da PIEC, ela retrata isso que a Lia trouxe, né? Que pensar, apesar do nome ser educação conectada, não é apenas a conectividade, é o investimento também em dispositivos para que eles sejam distribuídos de forma adequada, a formação e competências digitais de professores e de gestores, para que os gestores consigam entender também qual é a melhor forma de adotar a tecnologia nas suas redes, e uma curadoria e um apoio para selecionar esses recursos educacionais digitais, para a gente não cair na panaceia que um aplicativo vai alfabetizar crianças e que uma plataforma por si só consegue dar conta de todos os desafios de uma rede. Elas são necessárias, mas não é substituir o professor ou o gestor por um aplicativo, por uma plataforma. Então, o nosso marco legal, ele já dá condições para que a gente possa executar isso. Como a Lia comentou, a gente tem hoje uma janela muito interessante de financiamentos, recursos que podem levar e podem dar um salto significativo, né? A gente está falando na ordem de 7 bilhões de reais para conectividade, para a adoção de tecnologia na educação. Então, me parece que, para além do que foi colocado aqui, existe uma necessidade de pensar um arranjo federativo em que, obviamente, capitaneado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, atualmente a Casa Civil bastante envolvida nesse tema, mas que possa se entender qual é a responsabilidade de indução que o governo federal tem e quais são as realidades dos governos estaduais e municipais. A gente tem hoje praticamente mais de 5 mil municípios com até 60 mil habitantes. A gente não pode utilizar como parâmetro a realidade de São Paulo, a realidade do Rio de Janeiro, a realidade de Porto Alegre.
são são quase 90, mais de 95% dos municípios com 60 mil habitantes. Então, é preciso pensar como essa indução pode ser trabalhada num regime de colaboração entre estados e municípios para garantir que a defasagem que esses municípios tenham, nesse momento, possam ser superadas. Então, às vezes, óbvio que é interessante a gente falar em inteligência artificial generativa, em 5G, mas a realidade de muitas dessas escolas é que eles ainda fazem matrícula, eles controlam presença à mão, eles distribuem um instalamento de professores numa planilha do Excel. Então, há um papel que a tecnologia pode exercer para melhorar a gestão dessas secretarias, para que essas secretarias consigam ter tempo, recursos para investir na tecnologia para a sala de aula. Me parece que é necessário esse arranjo entre terceiro setor, empresas e poder público, para que a gente entenda quais são os gargalos e a gente consiga fasear esse investimento, para a gente não colocar o carro nas frentes dos bois e tentar levar a melhor conectividade para uma escola em que professores não tenham as competências digitais para lidar com aquilo, ou levar uma Ferrari de conectividade que fica lá na mesa do diretor, porque não há computadores que distribuam isso para os alunos. É um desafio de planejamento e de execução integrada para que a gente consiga monitorar esses avanços e não ficar frustrado em passar mais 40 anos desde a última política. Perfeito. Bom, só para fazer um fecho do que vocês todos falaram aqui, eu quero contar o caso da minha mãe. Minha mãe tem 87 anos, trabalhou até os 84, portanto, ela parou de trabalhar na pandemia, porque ela não conseguia dar aula pelo EAD, que foi colocado para ela dar aula. E ela começou a dar aula, gente, por WhatsApp, que era a plataforma que ela conseguia usar. Então, ela ouvia o que as meninas perguntavam, respondia por WhatsApp e ia dando as aulas e conduzindo. Depois, alguém aqui botava tudo no IAD, que ela não conseguia colocar. Né? Mas ela não chegou, em determinado momento, ela resolveu abandonar, né? Porque não conseguia mais. Então, assim, de fato, eu acho que a gente está falando de coisas muito complementares, que são: não adianta ter a política pública, como você falou, não adianta ter só o lado ISG das duas companhias privadas, se a gente também não tiver olhando para o setor educacional e preparando o setor educacional para essa nova realidade. Eu vou deixar você por último, porque aí eu vou passar para ele, porque olhando para esse mundo todo que a gente está vendo, quando a gente fala do ensino médio e do ensino superior, eu acho que essas coisas ficam um pouquinho mais complicadas até, né? Porque como é que dá para resolver? Porque hoje, se a gente fosse olhar só para o ensino privado, talvez ele também não dê conta. Eu conheço algumas iniciativas de ensino privado, por exemplo, que estão usando o celular, desenvolvendo conteúdo pelo celular, para que ele possa ser consumido offline, né? E a pessoa possa continuar o curso dela e depois ir lá presencialmente fazer a prova, como tem que ser. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. A gente ouviu parte básica, né? Educação básica. Quando chega médio e superior, como é que fica? Acho que isso é uma boa pergunta, Cristina. E na Cogna, né, a gente tem 1.200.000 alunos no ensino superior, atualmente. E 2 milhões de alunos no ensino básico que utilizam nossa plataforma Plural, que é uma plataforma que cresceu muito na pandemia, justamente por causa da necessidade desse ensino digital. Quando a gente olha os desafios da gente conseguir levar um ensino de qualidade, o que acontece é que na pandemia foi feito muitas instituições fizeram como dava, né? Porque tinha que levar para o digital, porque não tinha presencial, então fizeram como dava, então não era a melhor qualidade do EAD, ou de fato como deveria ser implementado. A gente conseguiu fazer uma migração muito rápida para o caminho digital nesse período, porque um dos nossos grupos, né, das instituições que a gente tem, é o NOPAR, que foi uma das primeiras a ter o ensino EAD lá em 2003. Então a gente conseguiu fazer uma migração rápida numa modalidade que atendesse naquele período dos alunos. Mas acho que aí vem as dificuldades e necessidades, né? O que a gente tem visto nos últimos anos, né?
recentemente, acho que 2020 ou 2021, a gente teve, pela primeira vez, mais alunos cursando ensino superior no EAD que no presencial, né? E isso aconteceu em 2020 e 2021 por causa de uma maturação, porque já vinham ingressando mais alunos no EAD antes, lá em 2017, 2018, você já tinha ano a ano mais ingressos de aluno EAD do que presencial. E aí acontecem por vários motivos. Um é a questão do custo, né? O EAD é mais acessível, deslocamento, né? Você não precisa ir todo dia depois do trabalho para estudar, porque o pessoal trabalha de dia, leva 40 minutos, 1 hora para ir para a faculdade, estuda até 11 horas da noite, leva mais 1 hora para voltar para casa, estuda quando, né? Porque tem vários motivos pelo qual o EAD vem crescendo, essa questão da interiorização. A Cogna, no ano passado, conseguiu trazer 500 municípios para o mapa do ensino. Então, 500 municípios que não tinham alternativa de ensino superior, que agora tem pelo menos um EAD. Também tem essa questão da digitalização, como os colegas comentaram, hoje em dia o celular, né, você comentou, é o meio mais utilizado para você estar na internet. Então, como que a gente consegue ter um conteúdo que você consegue baixar no celular, então ele é leve o suficiente para você baixar e consegue sair offline, justamente para você poder estudar quando tem os períodos adequados. Mas tem uma discussão sobre a qualidade desse ensino e como ele vem sendo assimilado, né? E aí acho que vem nessa interação entre poder executivo, Congresso, sociedade privada, terceiro setor, da articulação para a gente conseguir endereçar as políticas públicas que a sociedade de fato precisa, né? A gente passou durante muitos anos por um governo que talvez não fizesse essa costura adequada do investimento público na educação, certo? Então, a gente tem uma situação em que o legislativo tem muita ingerência sobre o orçamento e ele acaba destinando mais por motivos políticos que motivos técnicos da utilização da educação, né? A gente vê municípios comprando kit de robótica que às vezes não precisa, né? Não tem nem condições de utilizar. E o setor privado, ele tem um conhecimento muito grande sobre como é a utilização desses alunos do EAD e de fato, como ele funciona. E acho que o principal desafio é isso, como a gente consegue mostrar a realidade do que é o ensino à distância para a população que precisa dele, porque ele vem crescendo, né? Ano a ano, pessoal, a gente vê uma queda no ingresso dos alunos presenciais, mesmo em cursos que não têm EAD. Então, não dá para generalizar que o EAD canibaliza o presencial necessariamente. Depende do curso, depende da região, depende de como ele está sendo aplicado. Cursos presenciais também tem uma redução de ingressantes e não tem EAD. Cursos que tem EAD, alguns casos tem, outros não. Então, é muito variado a educação no Brasil, são muitas regiões, os cursos são muito diversos. Então, que nem a gente colocou na educação básica, cada estado, cada região tem uma solução diferente, né? A gente tem casos no Pará em que o aluno consegue estudar enfermagem. Então, ele faz a parte teórica à distância, e ele pega um barco para o município mais próximo para ele poder fazer atividade prática, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, que absurdo, um aluno de enfermagem, você nunca está aplicado uma injeção. É um absurdo, isso não acontece, né? Porque o EAD de enfermagem tem 55% da carga presencial, né? Então, ele está lá fazendo a carga prática. O que fica à distância é a parte teórica, realmente. Então, eu acho que a gente precisa avançar para mudar essa discussão entre o que é EAD presencial e a educação mediada por novas tecnologias, né? Entender os limites, os benefícios e como a gente consegue trazer isso para a realidade da população. E no novo ensino médio, acho que o principal desafio que a gente tem é a questão da evasão, né? Quando chega no ensino médio, o aluno evade. Por quê? Porque tem que trabalhar, porque não tem interesse. A pandemia aprofundou muito isso. A gente sabe que a gente melhorou muito nos indicadores quando olha de 20, 30 anos para trás até agora. Tem o livro recente do Antônio Góes que trazem esses dados, né? Que mostram como a gente melhorou. Mas ainda não é na velocidade que a população precisa, né? Na velocidade que as crianças e os jovens merecem. A gente está indo muito devagar, estamos melhorando, estamos. Mas quando a gente vê os dados de indicadores com relação à alfabetização, nota em matemática, etc., dos alunos de educação básica, ainda são muito baixos do que deveria ser, né? Então, acho que sem essa articulação entre todos os setores, de fato, a gente não consegue avançar e evoluir na política educacional. Perfeito. Obrigada. Marise, ouvindo tudo que a gente ouviu aqui, uma inclusão maior de todos esses públicos para os quais você olha, ajudaria a gente a resolver alguns desses problemas? Olha, com certeza, eu enxergo só um caminho, que é a articulação, é a soma de esforços. E eu tenho a certeza, como a gente diz lá no Grupo Mulheres do Brasil, que a gente acredita que é a sociedade civil organizada que vai fazer as coisas acontecerem. Não sei se vocês se lembram, na época, em 2021, quando a gente teve o movimento de Unidos pela Vacina, o Brasil não tinha vacina, não tinha comprado vacina. E a Luísa Helena Trajano falou, não, nós vamos vacinar toda a população. Você vai vacinar com o quê? Que nem tem vacina. Não. Eles vão comprar a vacina e nós vamos ajudar a vacinar. O que nós fizemos? Nós juntamos
voluntárias, e aí a gente teve empresas, voluntárias, sociedade civil, fizemos uma pesquisa com todos os municípios, perguntando o que você precisa para vacinar. E aí tinha, o que precisa? Refrigerador? Vai ter refrigerador. O que é que precisa? É pessoal? Vai ter pessoal. Então, eu acho que esse é um enorme exemplo em que, em alguns meses, você consegue vacinar o país, uma coisa que parecia impossível, e você faz com mobilização. Então, assim, eu fico feliz quando eu vou tomar a vacina lá na UBS e tem lá um refrigerador com a logomarca de uma empresa. Diz, foi doado por aqui no Unidos pela vacina. É isso, gente. Então, é isso que vai fazer a diferença. E eu fico aqui só pensando, porque agora, como eu falo para vocês, eu tenho pensado o que a gente pode fazer dentro dos processos de transformação digital, que a gente não escolhe. Transformação digital existe. Quando você falou da sua mãe, eu comecei outro dia numa palestra falando da minha. Ela tem 85 anos e ela tem que telefonar para cancelar o cartão de crédito. Eu telefonei, esperei 40 minutos e falei para o moço, eu sou a fulana, estou falando em nome da minha mãe, ela tem problema de audição, 85 anos, quer cancelar o cartão. E o rapaz disse, eu só posso falar com o titular da conta. Aí eu falo, então eu vou passar o telefone para ela. Não, agora eu não posso porque eu já atendi você, então você precisa ligar novamente. E aí eu falo para minha mãe, que ela, mamãe, desculpa, mas você quer ter conta no banco? Você vai ter que ligar. E aí, liga de novo, faz toda a identificação. Aí depois ele diz para ela, agora eu vou fazer para a senhora 2 perguntas, que se a senhora errar, eu não posso cancelar seu cartão. Gente, ela acertou. Aí eu falei para ela, tá bom, agora pede um novo cartão. Tá? Pedi um novo cartão. Tinha que entrar em 2 aplicativos. Ou seja, eu fui com ela na agência no outro dia. Então, eu falo assim, esse é o processo de transformação digital, que é inclusivo, onde a gente obriga esses públicos a fazer interação por chat, aplicativo ou e-mail. Aí você diz para ela, para dar aula. Na época da pandemia, a gente no Grupo Mulheres do Brasil, a gente estava dando aula de programação para uma escola pública estadual. Pandemia, os alunos desapareceram e aí a gente começou a ajudar os professores, estavam desesperados porque não sabiam o que fazer. E elas só tinham celular e sabiam usar WhatsApp e Facebook. E o celular dos alunos, quando tinha, chegava em casa às 11 da noite. Então, tinha professora usando o WhatsApp às 1h da manhã. Aí eu fico pensando, hoje, eu fico super feliz de ver o ministro das Comunicações, eu venho nesses eventos há muitos anos, eu estou nessa parte há 20. Então, assim, do ministro das Comunicações falando de conectividade nas escolas, isso é absolutamente novo. E aí eu fico pensando, beleza, como nos trabalhos que a gente fez juntos lá, a gente dizia que a escola tem que ter a melhor conectividade no entorno que ela está inserido, porque ela tem que ser um hub. Aí eu falo, então, será que a gente não tem uma chance de usar a escola no contraturno ou no fim de semana para alfabetização digital de adulto? Porque isso eu não ouvi ninguém falar. Mas, assim, como é que a gente faz? Quando o Juliano fala de 8 a 80, eu fico pensando, então ele vai falar, agora que a gente vai ter para idoso, a gente vai ensinar. Não é pós-graduação, aqui a gente está falando de alfabetização. Porque, hoje em dia, qualquer pessoa que vai comprar, vender, faz um Pix. Precisa conectividade, precisa saber usar. Então, é isso que eu acho que a gente precisa pensar. Começar a pensar de uma maneira mais horizontal em todos os públicos. É isso. Perfeito. Bom, aqui o meu contador está dando 16 minutos. Então, eu queria saber se tem alguma pergunta da plateia, senão eu vou continuar aqui. Alguma pergunta? Posso fazer um comentário? Pode. Aproveitar e fazer um comentário, então, da fala da Marise. Primeiro, o Grupo Mulheres do Brasil é incrível. A gente participou do PV apoiando aqui em São Paulo e a mobilização que vocês foram capazes de fazer foi inacreditável. Eu fiquei muito impressionado, porque assim, tem um município a tantos quilômetros, tem que descobrir o que eles precisam. Pegava o carro, ia para lá, andava 2 horas, descobria e trazia de volta. Então,
parabéns, sensacional. E quando você fala de inclusão, a gente não precisa ir tão longe quanto 80, né? E esses profissionais de 40, 50 anos, que a profissão que eles estudaram já não existe mais, né? Como que a gente faz para reinserir, né, nas profissões que estão surgindo atualmente? A gente foi comentado em outro painel que a gente tem uma demanda muito grande por educação em tecnologia, programação e etc. E a gente tem pessoas que estão formadas que não conseguem emprego porque, de fato, eles não foram capacitadas para isso, né? Até um amigo comentou esses dias num programa na França em que, se a pessoa queria mudar de área, o governo pagava para ele a transição, para ele poder aprender uma nova profissão e se reinserir novamente. Então, acho que a inclusão não precisa ir tão longe quanto até 80, que tem essas dificuldades, mas 40, 50 anos, a gente está uma sociedade cada vez mais com a pirâmide estreita na base, né? Cada mais pessoas com mais idade. Como que a gente capacita as pessoas com mais idade para continuarem ativas, porque elas continuam ativas por muito mais tempo. Então, desculpa. Pode falar. Eu ia comentar esse tema também do preparo, né, para essas novas tecnologias, né, que é um tema que a gente tem se debruçado muito, principalmente porque a reforma do ensino médio que está posta, ela já permite que o jovem saia preparado de uma escola regular com um ensino técnico que vai lhe dar acesso já a ingressar no mercado de trabalho. Se optar ir para o ensino superior, excelente. Se não, o jovem pode optar por já exercer uma profissão e fazendo microcertificações, que é uma outra tendência também que está posta, né? E num mercado que vem se transformando. Então, a Fundação ela começou a olhar para isso, né, lá em 2020. Os dados da Brascom, né, mostram já que a gente tem um déficit aí até 2025 de mais ou menos 600 mil posições, né, nas áreas de tecnologia, que poderiam ser supridas pelo ensino superior, mas também pelo ensino técnico, né? A gente forma hoje 2 milhões de alunos que saem do ensino médio todos os anos, né? Os que não evadiram, né? E que poderiam já ter uma formação profissional. E aí, olhando para isso e para essa demanda, a gente estruturou dentro da Fundação um currículo técnico na área de ciência de dados, que, dentre as áreas de tecnologia, é uma área que tem a maior necessidade de vagas nesse momento, e que o jovem, já na escola regular, tem a oportunidade, de forma gratuita, sem processo seletivo, de ter uma formação profissional nessa área. A gente começou com 200 alunos, esse ano a gente ampliou para 1.000, junto com os estados, tornando isso uma integração da política pública, para que isso possa ser, de fato, disponibilizado em nível nacional. A nossa ambição é que isso possa ser ampliado para todos os estados que tiverem interesse. Então, acho que assim, esse é um tema super importante e que eu acho que a gente precisa começar a olhar também, sabe, essa questão da formação técnica, né? Enquanto a Alemanha coloca 40% dos alunos do ensino médio dentro de uma formação técnica, a gente coloca 8%. Então, por que o Brasil também, né, não adota essa agenda de tecnologia integrada com a formação técnica? Acho que esse que é um ponto aqui importante para nós também. E a formação técnica na tecnologia da informação, que é o mercado Exato. do futuro. Que é o mercado do presente já. Né? Do presente, pois é. Que a gente tem que olhar também, você falou de dado, né? Normalmente o pessoal tem medo da matemática, mas dado tem muito de lógica. Então, assim, a gente pode ir comendo pelas beiradas e só botar matemática depois, né? Então, a gente consegue inserir muita gente. A gente está chegando no final, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Vou começar de lá para cá. Se vocês tivessem que escolher uma única coisa para fazer, para mudar essa realidade, olhando para esse cenário que vocês traçaram de articulação de todos os poderes, o que vocês fariam? É difícil. Eu acho que se fosse para escolher uma realista para 2023, que a gente conseguisse garantir que todas as escolas públicas tivessem a mesma qualidade de internet do seu entorno. Perfeito. Eu faria um chamamento individual. Eu acho que a mudança, a inclusão, começa em cada um de nós. Eu perguntaria para cada um aqui, o que é que você pode fazer a cada dia para ajudar na inclusão digital de alguém do seu entorno? Eu acho difícil ter uma bala de prata. Eu acredito que é um conjunto de ações bem planejadas, articuladas, com participação de todos
os envolvidos, empresas privadas como a nossa, sociedade civil, poder público, famílias, né, para que a gente chegue em algum lugar possível. O que nós, da nossa parte, buscamos fazer e fazemos é investir pesadamente. Nosso grupo investe, em média, 10 bilhões, né, olhando para trás aí nos últimos anos, 10 bilhões por ano na expansão das redes e na oferta de soluções. Mas eu acredito que isso sozinho, sem um bom planejamento, não vai funcionar. Difícil, né? Eu acho que o ponto que eu escolheria seria ter uma agenda de fato sistêmica, né? Olhando para a tecnologia, para a infraestrutura, obviamente, mas também colocando no centro as pessoas que precisam dar conta desse desafio. E aí, aqui, circunscrevendo para a questão da educação básica, é garantir que nós tenhamos, desde o técnico da secretaria, o secretário de educação, mas principalmente quem está ali no dia a dia da sala de aula com os alunos, preparados de forma significativa para que esse uso de tecnologia, de fato, seja uma realidade. Então, e de um jeito muito pragmático, com planejamento, recurso, governança e compromisso de curto, médio e longo prazo. Acho que eu elegeria isso. Bom que a Cristina me deixa por último, porque eu falo muito, né? Mas, assim, como os colegas bem falaram ali, e a Maria Tereza, não tem bala de prata, né? Tem 50 balinhas de chumbo que você pode tirar que vão resolver a situação. E se fosse escolher um tema para pedir, né, que eu acho que ajudaria, porque engloba outras ações, é aumentar o PIB per capita investido na educação. Né? Porque quando a gente fala de percentual do PIB que é investido, o pessoal fala, não, o Brasil investe muito. Ele investe um valor considerável, mas há pouco tempo. Né? A gente tem que ter esse investimento constante, porque a educação é tudo longo prazo. Né? Quem a gente investir agora tem um tempo de maturação para isso se tornar efeito. Então, quando a gente olha o PIB per capita, a gente investe muito pouco. Né? Se a gente aumentasse o PIB per capita, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui talvez ajudasse a estar englobado. Né? Formação de professor, infraestrutura, conectividade, conseguir ter mais recursos para você poder fazer o novo ensino médio como ele deve ser feito, né? com essa qualidade, para você poder ter TICs. Então, uma coisa seria aumentar o investimento de PIB per capita na educação. Alguém mais quer fazer alguma consideração, já que passamos por todos? Deixa eu só fazer um comentário também, né, e uma reflexão. Quando a gente fala assim, como é que a gente pode colaborar? Como é que o setor de telecom pode colaborar? Nós temos que lembrar que o setor de telecomunicações é um dos setores que mais arrecada impostos, taxas e tributos. E esses recursos deveriam e devem ser utilizados em benefício da sociedade para cumprir aquelas políticas necessárias de educação, saúde, segurança, infraestrutura e outros. Então, acho que essa também é uma contribuição que o setor dá de forma muito relevante para o país, que devia ser considerada também. Eu acho que, em complemento, existe um recurso que é significativo e que, nos últimos anos, houve um avanço de regulamentação, que é o FUST, né, o Fundo para a Universalização de Serviços de Telecomunicações, que houve uma regulamentação recente que garantiu e permitiu que 18% deles sejam destinados para a educação. Complementando, se fosse possível complementar a pergunta inicial, eu acho que, dentro do que a Lia também comentou, desse plano integrado, seria muito interessante se a gente pudesse ter um planejamento a médio prazo de como nós vamos destinar esses recursos. Né? A gente sabe que esse ano foram destinados cerca de 1,2 bi do FUST, 18% do mínimo disso será para a educação, mas seria muito interessante a gente poder ter um plano de médio e longo prazo para a gente poder fasear os investimentos, entender que, por exemplo, tendo esse recurso perene, um primeiro esforço seria para garantir a infraestrutura, mas a gente poderia, por meio também do FUST, em momentos posteriores, pensar formação de professores, de gestores, a seleção adequada de recursos educacionais digitais, mas pensar um faseamento, porque há recursos, há o FUST, o GAP, a PIEC, a Lei 14.172, só falando das principais aqui, elas já prevêem no seu corpo legal a possibilidade de investimento em uma série de frentes. A gente entende que é importante superar esse gargalo
esse gargalo da infraestrutura, mas não dá para parar aí. Então, se a gente conseguir, enquanto nação, enquanto sociedade civil, junto com a iniciativa privada e governo, construir um plano e monitorar a execução desse plano, sabendo que há fontes de recursos perenes, não há por que nós não termos, em 5, em 10 anos, um avanço significativo e a gente não ter mais que voltar a fazer mesas como essa para falar sobre os desafios que a gente está discutindo há 10, 15, 20 anos. Eu falo pelo menos uns 20, vai. Posso só complementar uma coisa? Na lei do FUST, todas as escolas têm que estar conectadas até 2024. Só para lembrar que é o próximo ano. Tá? E eu acho que tem uma coisa importante. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que o que falta é uma política de Estado. Porque nós somos muito contaminados com políticas de governo. Então, se nós tivermos uma política de inclusão, de educação, que tenha sustentabilidade, perenidade, mas que seja de Estado, aí sim é possível coordenar tudo. Acho que até a Marise Rouba quer falar, a gente precisa de perenidade, né? A gente tem mudança de governo e os focos mudam, as políticas não são seguidas. A gente tem as leis necessárias, os programas necessários, mas a gente não tem continuidade. Por que Sobral é um exemplo que é utilizado de sucesso? Porque tem muita continuidade na política educacional implementada. A gente tem no Brasil, na taxa líquida, entre 18 a 25 anos de pessoas no ensino superior, 23% da população. Países da OCDE têm 44% da população na cidade no ensino superior. Argentina, 40%, Chile, 34%. Então, assim, a gente tem 32 milhões de brasileiros que poderiam ter ensino superior ou curso técnico, que a gente, é irrisória ainda a quantidade de pessoas que a gente tem formadas em cursos técnicos, que poderiam ser uma mão de obra qualificada, né? Então, a gente precisa de uma continuidade na política educacional, para a gente não fazer agora um novo plano nacional de educação, que vai chegar no ano que vem, 2024, quase nada foi atingido, vamos criar um novo, e que garante que esse plano, né? Não deveria ser um plano, porque o plano são metas. A gente não tem plano lá, a gente tem metas a serem atingidas, a gente tem que ter um plano de como atingir essas metas. Acho que, no final, a gente está falando aqui de pensar o Brasil como uma nação digital. O que está faltando? Né? A gente fala disso há muitos anos, fizemos vários planos e até hoje a gente não conseguiu tirar isso do papel, gente. Né? E seria bom, teria benefício para todos nós, para as empresas privadas, para a sociedade civil, para o ensino público, enfim. Todo mundo ganha, quem ganha lá na ponta é a população que, de fato, está se digitalizando sem a educação necessária para se digitalizar, e aí a gente fica a reboque de uma série de outras questões, como na minha área, desinformação e outras coisas do gênero. Né? Então, eu queria agradecer muito a vocês. A gente está terminando um pouquinho antes, mas acho que a gente fez um painel bem rico aqui, e vocês fiquem à disposição do público que pode conversar com vocês agora aqui um pouquinho, para a gente não extrapolar o tempo. Obrigada, gente. Foi um prazer.